Olá, pessoal. Aqui é Marta Ueshi. Juliana Lustosa. Débora Desotti. Estamos no nosso episódio 27 do podcast Energia Estelar. E hoje com a Mariana de Oliveira. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, muito obrigada por esse convite. Muita alegria você aqui Muita com a alegria. gente. Ela é psicoterapeuta, consteladora, desenhista do desenho humano, né? Analista do desenho humano, muito bem. E tem essa missão de guiar mulheres, né? Muita coisa aqui, né? Ele fala que quando é estelar, ele não gosta de ter uma coisa só. Ele acha muito chato. Estelares são múltiplos. Enjoa. Enjoa, né? Fala assim, não, eu preciso de mais porque só uma coisa não me define. E além de... mesmo tudo que tem ainda não define. Acho que os estelares, na verdade, eles fogem das definições, né? Não me defina. É verdade. Muito bem, Mari. E como é que foi para você essa jornada? Você sempre veio dessa parte espiritual? Já começou sendo consteladora? Ou existe uma jornada anterior que eu sempre chamo de vida passada? Bom, na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu sempre gostei muito de astrologia. Aí sempre buscava entender um pouco. Uhum. Aí, como a gente é muito novinha, né? A gente fica lá, o que é o ascendente em câncer? O que é o sol em câncer, que no meu caso. Ficava estudando. E aí, nunca, na época, né? A gente não olhava isso como uma profissão. Uhum. Então, a gente pensava que, ok, isso é autoconhecimento, mas tenho que buscar uma profissão. E aí, quando foi aquela época de escolher a profissão, eu falei pra minha mãe que eu queria muito fazer psicologia, porque eu gostava de entender o ser humano. Eu falava assim, eu quero entender como que o ser humano pensa. Uhum. E aí, eu acho que a minha mãe, ela teve uma experiência meio ruim com um psicólogo quando a minha irmã era pequena. E aí, ela ficou com isso na cabeça. E aí, ela falou assim, eu não quero que você seja psicóloga. Já foi o primeiro corte, né? Corte, né? Negação, né? Exatamente. Só que é claro que ela não fez isso por mal, né? Foi pra precaver alguma coisa que ela tinha visto. Sim. E aí, eu fiquei meio perdida. E aí, eu falei assim, vou fazer assim... Terminei o colégio, vou fazer meio ano de cursinho. E nisso eu decido o que eu vou fazer, né? E a minha irmã tava fazendo arquitetura. Tava se dando super bem. E eu sempre gostei de coisas artísticas, desde pequenininha, fazendo um monte de coisa de arte, desenho, essas coisas. Falei, acho que eu vou gostar disso aí também. E aí, eu fui na arquitetura, no embalo da minha irmã, né? Então, terminei a faculdade de arquitetura. Como eu fui muito bem na faculdade, acabei que achei que era esse o meu caminho. E aí, chegou um tempo da minha vida que bate ali a revolução de Saturno. Os 28 lá. Começa os 28, começa a dar uma coceira. Exatamente. Assim, né? Esses 28. Os 27 pra mim, os 27 pra mim foram muito desafiadores, que foi quando eu comecei de fato a pensar, nossa, será que eu quero isso pro resto da minha vida? Peguei projetos muito desafiadores no escritório que eu trabalhava. E aí eu comecei a me questionar, né? Tipo, será que é isso pro resto da vida? E aí, um dia, almoçando com uma amiga, eu falei que eu tava triste, que eu não tava gostando do que eu tava mais fazendo. E ela falou assim, por que você não vai buscar uma coach de carreira? Eu conheço uma que pode te ajudar. E aí, eu fui. E aí, nesse processo da coach, eu fui resgatando a minha vontade de entender o ser humano. Que eu tinha literalmente engavetado esse sonho, sabe? E aí, comecei a fazer o processo e aí eu comecei a descobrir que eu realmente gostava de autoconhecimento, desenvolvimento humano e tal. Então, a minha transição, ela foi acontecendo aos pouquinhos. Então, quando eu tive 28 anos, eu comecei a investir. E nessa época, eu olhei meu mapa, eu tava com as progressões lunares, tudo na casa 8, né? Nossa. Fertilizando só tudo. Transformação. E eu entendo você. Exatamente. Bom, peraí, você fez... Nossa, pra quem é leigo, o que significa? Porque a pessoa tá ali, o que significa? A gente tá falando astrologuês. Pra quem é leigo. A casa 8 é a casa regida por Plutão, das grandes transformações. Exato. Então, quando a Mari fala, passei por um retorno de Saturno numa casa 8, significa que assim, ela estava nascendo de novo
e ela teve que ir muito fundo, muito fundo. Muita coisa teve que morrer, né? Nossa, foi um ano que foi morte atrás de morte. Nossa. E você tem o Sol em Câncer. Tenho o Sol em Câncer. Por isso que aí Saturno fica mais difícil pra ela, né? Porque pega o Capricórnio lá e pegou na profissão, né? Exatamente. Então faz todo sentido. Exatamente. E eu lembro, eu não sei exatamente a data que o Urano entrou em Touro. Mas eu acho que foi nessa época 2018. aí. Porque eu tenho Touro na casa 10. Então, mexeu com a estrutura da minha carreira. Entendeu? Foi 8 anos, mais ou menos. Exatamente, 2018, foi por aí. 2019. E Júpiter, em 2018, estava em Escorpião, além de tudo. Mulher, você tinha que renascer. Eu tive que morrer e renascer. Era uma força muito impactante. Urano na casa da carreira, ou seja, muda. Júpiter em Escorpião, profundo. E faz todo esse movimento. Exatamente. Não, aí foi o ano que eu mais investi em autoconhecimento. Então, eu comecei a fazer um monte de cursos. De terapias complementares. Então, fiz radiestesia, eu comecei com Feng Shui, na verdade. Porque começando lá da arquitetura, né? Temos a gente outra arquiteta, Feng Shui. Mas não entende disso, porque né? a gente fala assim, não quero largar o osso. Então, o que tem perto? É bem isso. Aí, eu comecei com Feng Shui, eu fui pra radiestesia, fui pro Reiki. E aí, na época, eu tava fazendo curso em vários no mesmo local. E aí, do nada, eu caí no workshop de constelação familiar e eu não sabia o que era aquilo. E aí, eu sei que a consteladora, ela fez uma dinâmica. Inclusive, essa consteladora foi a consteladora da Anitta. E ela faleceu, acho que o início desse ano. E foi ela que abriu as portas da constelação para mim, que era a doutora Sandra Regina. Ela era médica. E aí... Caramba. A gente fez uma dinâmica lá e ela falou pra mim assim, se você fizer a formação, com certeza você vai fazer sua transição muito mais rápido e tranquilo. E aí eu nem hesitei. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, eu não sei o que é. Foi um chamado, assim. O coração cresceu. Exatamente. Você falou, não, foi o chamado da alma, sabe? E aí eu fui... E comecei, mais ainda, o buraco mais profundo da transformação. Comecei a viver as constelações. Fui a primeira constelada do grupo. E não estava entendendo nada, gente. Eu olhava aquela dinâmica, eu falava, mas o que é isso? Um dia eu fui me meter. Podia estar lá quietinha, né? Fazendo... De repente, o que eu tô fazendo aqui, mas... Com coerência, mas assim, vem umas coisas na cabeça, né? Mas ao mesmo tempo que você fala, o que é isso? Eu tô no lugar certo, sabe? E aí eu comecei, quando foi início de 2019, eu falei, eu vou pedir minha demissão no escritório. Então, fui muito decidida, assim, porque já tava doendo muito. Eu já sabia que não era mais aquilo. Não adianta a gente insistir. E acho que era um caso de constelação, porque, na verdade, você já tinha o chamado e só foi a negação pela mãe, né? Exatamente. Então, você tinha que resolver essa coisa com a mãe para se dar essa permissão, né? Exatamente. Então, faz muito sentido. Sim. E fora que nesse processo do pedir demissão, de gerar uma transformação, eu morava com os meus pais na época e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu falo que é a hora que você se torna a ovelha violeta da família. Tipo, ninguém entende o que está acontecendo. Fala, mas o que aconteceu com você, meu Exatamente. filho? E aí, tipo assim, eu virei da água pro vinho, assim, uma outra pessoa. Aí comecei a praticar yoga, que me ajudou muito na reconexão. E aí foi tudo isso junto. E aí todo mundo ficou meio chocado, assim, o que tá acontecendo com ela? O que ela tá falando, sabe? E aí eu fui e falei, vou pedir minha demissão. Então, meus pais ficaram, tipo, apreensivos. O que essa menina tá fazendo da vida dela, né? Porque eu tinha acabado de ser promovida no escritório de arquitetura. Uau. E era um escritório que eu gostava, que era meu sonho trabalhar. E aí... começou a doer tanto que fui lá, pedi minha demissão, tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa. E eu coloquei na minha cabeça, ou dá certo, ou dá muito certo. Não existe o erro. Perfeito. Então, eu nem dei a chance para o erro acontecer. E aí, começou. Eu comecei, acho que foi antes da pandemia, né? 2019, que de fato eu comecei a minha carreira como empreendedora. E aí, o que aconteceu? 2020 veio a pandemia. E acontece que
para mim, no mundo do empreendedorismo, foi muito bom. Porque muita gente ficou em casa, começou a buscar conhecimento, e aí a minha agenda começou a lotar. Então, na época, eu estava começando com coisas assim que... um caminho de metodologia onde eu ajudava as pessoas a se conhecer. Então, eu aplicava várias técnicas. E o que foi o mais desafiador no meio do caminho, que hoje eu tenho certeza que é a maior potência? É a minha multipotencialidade. Porque eu sempre gostei de muita coisa. E eu falava assim, mas eu não me encaixo. Eu não consigo ser só astróloga. Eu não consigo ser só consteladora. Mais uma estelar. Eu não consigo ser só psicoterapeuta. O que eu sou? Então, esse caminho, né? Então, assim, eu faz 6 anos que eu fiz minha transição. Nesse caminho todo, de fato, só esse ano mesmo, olha o quanto tempo, né? Esse ano que eu assumi a minha multipotencialidade. Porque eu fui fazendo transições, mas ainda assim eu tentava me encaixar. Tipo, eu vou falar só de constelação, porque eu tô vivendo isso. Aí daqui a pouco, eu não vou mais fazer mapa astral. Aí daqui a pouco, não, mas o mapa astral eu amo, tem que voltar. Eu lembro dessa época. Exatamente. Sim. Aí, quando eu conheci o desenho humano, eu falei assim, tá tudo explicado. Então, o que é o desenho humano, né? É uma ferramenta que une astrologia, cabala, I Ching e centros energéticos, onde a gente vai identificar qual que é o nosso tipo áurico. E dentro disso, a gente vai identificar as nossas estratégias e autoridades na vida. Como a gente toma decisões, como é a nossa forma de operar. E eu sou uma geradora manifestante. Aí estava explicado. A multipotencialidade aí, né? Então, não adianta eu brigar e tentar me encaixar ou fazer só uma coisa. Eu tenho que abraçar todo essa gama de conhecimentos e transformar em algo único. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui percebendo que eu gostava muito de trabalhar com mulheres. E aí, eu comecei a estudar muito a psicologia analítica. Fiz a formação do Jung e me aprofundei na psique feminina. Então, eu facilitei um monte de círculo de mulheres, fiz grupos, comunidades, até que chegou um momento, que foi o ano passado, que eu falei assim, eu acho que tá chegando o momento de eu encerrar esse ciclo. Tipo, foi muito bom, gosto muito desse conhecimento, mas eu não sinto mais vibrar no meu coração. E aí, morte de novo, né? Nossa. Faz parte. Exatamente. Então, hoje, assim, o meu caminho, que eu acredito, assim, nesse momento, que tá fazendo sentido, porque pode ser que ano que vem mude de novo. Sim. A gente é mutante, né? Ainda mais com uma lua em peixes. Nesse momento, eu tô focada em ajudar as mulheres no campo profissional, só que desde que elas respeitem a essência delas. Primeiro, assim, não adianta a gente olhar pro nosso servir se a gente não souber quem a gente é. Primeiro, e eu acho que se alguém tivesse feito isso lá atrás comigo, eu teria seguido um caminho mais reto, assim, de não ter perdido tanta energia com coisas que depois não iam fazer sentido. Então, o que eu faço com as mulheres? Olha, vamos entender como você opera, quem você é, qual que é a sua essência, para que a gente encontre algo que faça sentido para sua alma. Não adianta você buscar um caminho de olhar para o dinheiro. O que está dando dinheiro agora? Porque não vai nutrir, não vai realizar. Então, esse o trabalho ainda inserido dentro do universo feminino, porque é o autoconhecimento. Sim. A gente olhar para o servir dela através da essência dela. Entende? Nossa, então, é incrível, né? Incrível. Eu gosto muito do termo integração. Então, eu vou integrando, eu não preciso excluir nada. Exato. É uma história de integração. Exatamente. O duro é só explicar para as outras pessoas, né? Que acha que a gente tá ficando louca, né? Não, é porque assim, a pessoa chega assim, olha, Marta, eu te indiquei para uma pessoa, mas eu não sabia explicar o que você fazia. Passamos por isso, é verdade, passamos. Então, assim, faz parte também. Aí você fala, olha, passe pela terapia da Marta. A gente Ou é da muito Mariana. bom isso. Exatamente. Então é mais fácil falar assim, eu mentoro mulheres para uma vida
mais autêntica e com negócios autênticos. É mais fácil falar assim. Sim, perfeito. Sentiu o chamado, escolhe e vai. Escolhe exatamente. Vai. Aí na hora que você fala, Mari, o que você é? Então, é tanta coisa, como é que eu vou explicar? Você vai preencher cadastro, né? Que ainda tem, né? Profissão. Eu nunca sei qual que eu coloco lá. Porque eu também, né? Exatamente. Me pego como estelar múltipla. Exatamente. Tá ficando retrógrado esses formulários, né? Profissão. Espaço. Profissões, né? Assim, estelar. Amei. Ainda assim, a profissão é arquitetura, porém, a ocupação é outra. É verdade. Tem que ter um negócio que mostre qual que é a sua ocupação hoje. É verdade. E é muito legal, porque você tava falando aí, tava vindo várias flashes na minha cabeça, né? Que você falou, que a gente fala disso, né? Que cada época alguma coisa é taxada, né? Sim. E como eu comecei com coach lá em 2011, 12, lá atrás, né? Aí depois entrou na moda o coach e depois é aquele lance de deteriorar, né, o profissional. E aí quando você falou disso, né? Eu fui achando o meu caminho no coach, até que esquentou meu coração, porque várias pessoas que eu atendi acontecia isso, assim, sabe? Tipo, não sei o que eu vou fazer. Calma, primeira coisa, você tem que saber quem é você, pra onde é que você vai, né? E aí, a mesma coisa aconteceu na minha jornada. Eu fui fazendo reiki, xamânico, estelar, né? Apometria, mas eu comecei no coach, entendeu? Sim. E, por exemplo, eu não me formei astróloga, mas eu já fiz meu mapa mais de 6 vezes, assim. E eu, nessa busca, lua em peixes e tal. Então, às vezes as pessoas estão ouvindo, né? Sempre os convidados, a gente gosta de falar isso, porque é isso, se você não está se encaixando, vai ter uma terapia, vai ter um profissional, independente de qualquer coisa, que pode te ajudar, né? Então, é muito legal isso, porque às vezes você só não sabe quem é esse profissional. E aí você pergunta, né? Alguém, é a Mari, é a Marta, é a Dé, a Ju, não importa, né? Ou os outros que a gente já trouxe. Mas é muito legal você se permitir. E aí você vai falando, nossa, nunca tinha pensado nisso. E você vai aprofundando, o que é desenho humano, né? Então, tem muita coisa disponível, só que você tem que entender o que faz sentido. E aí, acho que entra um outro ponto, que é o convite para virar a chave. Exato. Que aí você teve que ter coragem, porque daí entra você, com esse autoconhecimento, agora eu preciso ir lá e enfim, né? Fazer a transição, enfim. Então, eu achei muito inspirador também essa parte, assim. Sim. Tenho certeza que várias pessoas também. E, Mari, uma das frentes que você coloca e fala muito é sobre contribuir com mulheres para desbloquear a criatividade. Sim. No seu trabalho, o que você percebe que mais bloqueia a criatividade das mulheres? Bom, tem várias coisas. Quando a gente fala de criatividade, é um tema muito amplo, né? Porém, o que eu percebo muito são repressões da infância, né? Daquilo que, principalmente, né? Às vezes eu abro um mapa, tem um Saturno na casa 5, né? Da criatividade ali, reprimida naquela infância. Então, é sempre importante olhar isso, mas eu também vejo uma desconexão com quem ela é, com o corpo, porque o desenho humano, a constelação, todas essas ferramentas, elas mostram o quanto a gente precisa, de novo, se conectar com o nosso corpo, porque a resposta não está na mente. Né? Perfeito, Mari. A resposta não está na mente. Ainda mais porque a maioria das pessoas tem o centro da cabeça aberto, que é a indefinição lá no desenho humano. Aí que a resposta não vai vir na mente, ela vem no corpo. A alma conversa com o corpo. Eu tenho essa característica. E muitas vezes eu briguei com a minha cabeça. A minha apelidada de cabeção já. Sim, porque a gente abre milhões de portinhas e não chega a lugar ela é mais, eu sinto ela mais como um arquivo. Chegou essa informação aqui, chegou essa informação aqui. Agora ela não é capaz de juntar tudo e falar, ok, vamos fazer um conhecimento, uma sabedoria. É o corpo mesmo, exatamente. Né? Então... A cabeça é assim, vou atender alguém, vou ajudar ela a estruturar, aí eu acesso os arquivos de coisas que eu já vi, né? Mas, ao longo do dia, o que eu tô sentindo que eu preciso fazer, né? O que faz sentido. Tá lá tomando um banho gostoso, meditando. Aí vem um insight. Plum! É isso aí. Né? Aí já fica com o celular do ladinho, anota. Foi o corpo, porque... na verdade. Exatamente. E aí é legal, só te cortando rapidinho, mas o pessoal fala que a frase dos coaches, terapeutas, né? Ou treinadores. Faz sentido pra você? Óbvio, eu tô falando sobre sentir mesmo. É que as pessoas não entendem o poder que tem essa pergunta.
né? Verdade. E a hora que você falou isso, me veio isso. Então, você que tá assistindo aqui, o que você já sentiu? Comenta aqui. Enquanto a Mari estava contando, o que você sentiu? Não o que você entendeu, o que a sua mente entendeu. O que você sentiu? Isso é importante. Porque quando arrepia o corpo, né? Aquela sensação de... Né? É a alma. Sim. Então, eu gosto muito da frase que se não sentiu, não faz sentido. É isso aí. Né? Uhum. E aí, outra coisa que bloqueia muito também é a parte sexual. A energia sexual. Então, para isso, eu fui estudar Tantra, né? É importante. Então, entendendo as feridas que acontecem com a desconexão da real energia Kundalini, também faz um bloqueio energético ali, vai atrapalhar tanto nessa criatividade, quanto também na materialização das coisas, né? Na prosperidade, porque a energia sexual é a energia criativa, potente e que fala da prosperidade. Sim. Então, quando a gente olha para a criatividade, uma das coisas que eu falo muito para as minhas clientes é assim, ó, tá com bloqueio, não tá conseguindo se conectar, não tá conseguindo criar, faz uma coisa artística, sabe? Vai impulsionar o seu corpo a botar para fora alguma coisa. Então, de uns tempos para cá, eu venho sentindo muita vontade, assim, de voltar com coisas artísticas que eu fazia desde criança. Então, acho que a minha mãe foi um grande divisor de águas, assim, até tanto... Ela podou um pouquinho ali, mas ela também me mostrou... Então, a arte, porque eu morava perto de uma igreja, quando eu era pequenininha, e aí lá tinha cursos. Aí ela falava assim, vai lá fazer curso de caixinha. Aí eu fazia curso. Vai lá fazer curso de montar laço, fuxico, sabe aquela coisa tipo, como é que chama? Biscuit. Nossa, eu fiz um montão disso daí. Então, desde criancinha, eu gostava de fazer essas coisas. E é isso que eu falo para as minhas clientes, ó, vai fazer um bordado, pega hoje em dia, né, compra a argila... para fazer cerâmica fria e deixa a criatividade vir, não precisa estar bonito, mas o que a partir disso desperta no seu corpo, sabe? Sim, para trabalhar a criatividade. Porque quando, assim, você tá na arte, não tem como você tá pensando. Exato. É uma forma de realmente ir pro corpo, ir pra criatividade, né? É uma chave gigante. É uma meditação, né? É verdade. Sim. Muito legal. E a natureza também. Vai pra natureza. É outra chave, né, Mari? Muito. Sabemos disso, né? Nossos banhos de florestas, né? Total. Enfim, retiros. E agora vem uma curiosidade, que você estava falando do desenho humano. Essa parte aqui de cima tem um triângulo. Para quem não entende desenhos humanos, eles têm os espaços, né? Que podem estar vazios ou pintados. Se está pintado, como que a pessoa... Porque aqui em cima, se está vazio... Não é pela mente. E quando tá pintadinho? Então, primeiro, uma explicação do desenho humano, porque as pessoas... É uma ferramenta nova. Sim. E elas não sabem muito o que é. Então, é uma ferramenta que fala a sua forma de operar energeticamente, né? E aí, a gente tem os centros energéticos. Como a maioria das pessoas aprendem, a gente tem os 7 chakras. Mas no desenho humano, a gente tem 9. Tá. Então... Cada um é responsável por uma coisa muito única, assim. Então, aqui a gente tem o coronário e o ágina, né? Esses dois, às vezes, a pessoa tem uma definição. O que é isso? Quando a gente abre o nosso design, a gente vai ver que alguns centros estão pintados e outros estão branquinhos. Os brancos são centros abertos. Então, é como se fosse que você não tem como é que fala? O domínio desse centro. É como se a gente está aqui numa sala, a porta estivesse aberta. Então, qualquer um entra e você acessa o que aquela pessoa, por exemplo, está pensando. Uma pessoa com o centro vazio tem mais facilidade da telepatia, então. Exatamente. Uma pessoa que tem o centro aberto, ela consegue ler mentes. Por isso que porque o meu é aberto, eu tenho essa sensibilidade com os pensamentos. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que você consegue captar todo o ruído mental das pessoas ao seu redor, você também amplifica esses pensamentos. Então, às vezes, a gente está pensando coisas que não são nossas. E aí é que está o ponto. A gente precisa aprender a ir para o corpo,
Porque senão essa mente vai começar a amplificar os pensamentos e ruminar, né? E vai ficar perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Por que a existência da vida? Quem é Deus? E aquelas perguntas que não vão chegar a lugar nenhum. Sim. E aí, quando uma pessoa tem esse centro fechado, ela tem o domínio mental, então ela é uma pessoa mais lógica, só que ao mesmo tempo ainda a decisão dela não é na mente, é no corpo. E aí, talvez ela tenha muito mais dificuldade, às vezes, de ir pro corpo, porque a mente dela é mais definida, né? Então, só que são pessoas, assim, que com coronário e com ágina fechado, elas são pessoas muito inteligentes no sentido de montar sistemas, olhar metodologias. Ela tem uma facilidade mais com a lógica, entendeu? São mais práticas, mais essa 3D, práticas, né? Isso. Concretizar, né? Exatamente. Não é aquela criatividade mais pra parte inovadora, mais... ela é mais... Exatamente. Só que ainda assim, ela tem uma autoridade que está sempre no corpo, que é a forma como ela veio tomar decisões pelo corpo. E a mente tem que ser mais estratégica. Saquei. Se você quiser saber mais do seu desenho humano, aí você segue a Mari, manda mensagem pra Mari, agenda com a Mari. Mari, deixa suas redes pra quem quiser entrar. O Instagram, né? Mariane de Oliveira, _. Eu tenho o YouTube também, que é Mariane de Oliveira. Tem tudo no meu Instagram, né? Na bio. E que mais? Eu tenho um podcast também, que chama Códigos da Essência, no Spotify. Legal. Tá, gente, anota aí. Quem quiser saber mais de desenho humano, mais de astrologia, de multipotencialidade. Arquitetura também, vai saber. Procura a Mari e entre em contato. É isso aí. E é tanta coisa, né, que começa a vir. É bom, vai expandindo, né? Vai expandindo. Porque você tá falando de desenho humano, eu vou lembrando do meu desenho humano. E, Mari, tem como você explicar, assim, uma pessoa que não conhece desenho humano, tem 5 tipos, né? Tem 5 tipos áuricos. 5 tipos áuricos. É que nem assim, ó. A maioria das pessoas conhece mais astrologia. Então, a astrologia, a gente tem os 12 signos. Que a pessoa acha que ela é só o signo, mas ela é todos os signos, né? Só que vai depender de como caem as casas ali. E no desenho humano, é como se... É a mesma linha da astrologia. A gente começa pelo tipo áurico, que é igual, assim, o seu sol na astrologia. Aí tem o funcionamento da sua energia. Então, a gente tem, basicamente, 4 tipos de pessoas no mundo. Uma é um subtipo, que é o meu caso. Então, a gente tem os geradores. O gerador manifestante, que é o subtipo do gerador, que no caso sou eu, geradora manifestante. A gente tem os projetores, os refletores e os manifestadores. Então, dando um resuminho, Legal. Os geradores, tanto gerador e gerador manifestantes, são 70% da população. Eles são os construtores. Então, eles vieram construir coisas porque eles têm o centro sacral, que é a energia sexual definida. Por isso que eles têm a energia da vitalidade para operar no mundo com mais energia, com mais construção. A gente tem os projetores, que equivalem a 20% da população, que são pessoas que eles se sentem, o meu marido é assim, ele passou uma vida inteira, até eu falar do desenho humano para ele, uma vida inteira tentando operar como um gerador, porque 70% da população é geradora, né? Então, a gente vive numa sociedade que prega a produtividade, né? E o projetor, ele não é feito para esse tipo de operação. Ele é uma pessoa que precisa de mais descanso. E como que você coloca isso hoje em dia no mercado de trabalho? Gente, eu preciso de mais tempo de descanso, senão eu não vou produzir. Preciso de mais tempo nesse projeto, né? A pessoa ia querer que você entregue para amanhã. Pra ontem. Mas você falou, sou projetor. Só que o projetor... Vai projetar sua vida em outro lugar, né? Só que o projetor, ele sabe otimizar o tempo. Ele veio otimizar o tempo. Então, ao invés dele trabalhar uma carga horária de 8 horas, ele trabalha 4 horas focado, otimizado, entendeu? Então, só que é difícil entenderem isso. E aí, a gente tem o manifestador, que é 8% da população, que são as pessoas também muito incompreendidas, que elas são pessoas que vieram criar coisas. Então, elas têm uma explosão criativa e aí elas descansam. Só que esse boom criativo,
Muito provavelmente, eu acredito que o Bert Hellinger era um manifestador. Porque eles criam coisas novas no mundo. Tipo, o cara que criou o desenho humano era um manifestador. A Anitta, eu sempre falo ela é uma manifestadora. Ela abriu portas de carreiras internacionais, sabe? Fez coisas que nenhum cantor aqui chegou a fazer. Porque ela já era dona manifestante, né? Não, ela é manifestadora. Só manifestadora? Só manifestadora. Ah, tá. Então, o manifestador, ele faz aquele boom, ele cria algo, ele não precisa de autorização de ninguém para criar. A estratégia rápido, dele né? é iniciar, exatamente. E aí ele inicia, mas ele não tem continuidade. Aí ele precisa que as coisas continuem. Ele, ó, eu tô dando aqui, ó, a ideia, eu criei, vocês geradores terminam. E os refletores são mais incompreendidos ainda, porque é 1% da população. E eles têm todos os centros abertos. Então, literalmente é um refletor, porque ele sente tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, ele precisa de mais tempo sozinho, para entender a energia dele só, para poder tomar decisões. Então, ele é um pouco mais lento para tomar decisões, só que ao mesmo tempo, são pessoas que sabem exatamente como ela sente tudo, ela sabe onde tá o erro, onde precisa ser corrigido. Entendeu? Porque ela reflete. Não conheci ninguém refletor, tô pensando. Eu nunca conheci ninguém Eu conheço refletor. três. Não Três conheço pessoas. ninguém, mas eu sempre fiquei pensando, deve ser desafiador pro refletor. Deve ser desafiador, só que eles são muito sensíveis. Eles têm uma criatividade, uma sensibilidade absurda. É incrível. Eles devem se dar bem também com música. Muito, sim. Constelação familiar para refletor é fantástico, porque eles sentem o campo inteiro. Deve ser maravilhoso mesmo. Sim. Olha que interessante, eu acho que, se eu não me engano, a Marta, a gente tem 4 geradoras aqui. Eu sou gerador manifestante. Ah lá, geradora manifestante. Olha só. Você tava falando dela, Lua em Peixe, geradora manifestante. Tem muita energia aqui. Só estamos gerando energia. Só estamos gerando energia. Vamos sair, daqui a pouco vai limitar o podcast. Por mais que você seja geradora, você pode ter canais que falam de multipotencialidade. Parece Por que isso, eu tenho, porque é tudo conecta. Sabe quando um quadradinho tem as linhas que conectam, tudo pintadinho, conectado. Sim. É por isso, né? Quando a gente pode ter uma pessoa que é projetora, mas se ela tiver um canal de talento, de multipotencialidade, ela também vai gostar de muitas coisas. Sim. Mas o gerador manifestante puro, assim, ele naturalmente vai ser multipotencial. Se eu soubesse isso com... Exato! Né? As crianças precisam saber disso. Exato. Mães, você que tá assistindo o podcast. Até é legal você falar, Mário, da sua infância um pouco. Porque nós, estelares, quando a gente conversa, sempre na infância a gente já percebe que há algumas diferentes... eu me sentia diferente, por exemplo. Sim. Esquisito. A real é que a gente se sentia esquisito, não pertencente àquele rolê. Você fica assim, olhando e fala, você quer falar de João Bidu, de estrela? E é muito legal quando você assume a esquisitice, porque você vai encontrando todos esquisitos. O universo é maravilhoso. Ali une todo mundo. Adorava dançar aquela dança do esquisito. Quem aí já dançou dança do esquisito? Conta aí pra nós e também pra quem estiver ouvindo, que isso vai dando insights pras pessoas entenderem. Muito. Tipo assim, se alguém tivesse falado, você é multipotencial, pode gostar de tudo, estuda tudo, faz tudo o que você quiser, porque isso vai te estimular a descobrir coisas novas. Nossa, eu ia amar, né? Então, assim... tem coisa... eu tenho clientes que são mães e eu falo já, se você souber como é que seu filho opera, você já tá ajudando ele. Porque as perguntas até são diferentes. Então, para um gerador, você tem que fazer uma pergunta que ele responda sim ou não. Porque a gente só sabe responder sim ou não, como geradoras. A gente não se você fazer uma pergunta aberta, e aonde a gente vai? Ih, fica todo mundo, né? Ainda mais se tiver centro da cabeça aberto, viaja, não sabe, não toma decisão. Isso, né? A gente já sai com decisões tomadas. Exato. Porque se deixar a caixinha aberta... Exatamente. O projetor, você tem que convidar ele. Então, meu marido, vamos comigo em tal lugar? Aí, ele vai. Agora, se eu falar, você vai comigo? Aí não adianta. Entendeu? Tem que convidar ele. Tá. O manifestador, você tem que deixar ele fazer o que ele quer. Nem adianta convidar. Se ele quiser, ele vai. São aquelas crianças, assim, que a mãe fica louca. Tipo assim, não consegue colocar regras, porque ela vai fazer do jeito dela, entendeu? Sim. E aí...
um refletor, você também precisa fazer com que ele sinta o que é bom pra ele. Literalmente, o que ele sinta, o que é bom pra ele. Ele aprender a perceber isso. Exato, exatamente. Então, assim, e esperar e entender que o refletor ele precisa de mais paciência para tomar decisões. Aí, se os pais não sabem, fica, ai, você é muito lento. Ou, nossa, você gosta de um monte de coisa, nunca se decide. Aí, o que acontece? A gente começa a achar que tem algo errado. Sim. Né? Vai bloqueando a criatividade. Tipo, eu não... Quantas pessoas acham que são procrastinadoras, Sim. mas, na verdade, é porque ela só não tá entendendo o tipo energético. Sabe? Porque assim, quando eu não conhecia o desenho, eu pensava, pode ser sistêmico, né? Porque tem coisas que são sistêmicas. Mas na hora que você entende a sua forma de operar, muita resposta vem. Porque às vezes não é preguiça, que nenhum projetor é denominado, né? São preguiçosos. Não, eles não são preguiçosos. Eles vieram otimizar as coisas. E precisam de mais tempo de descanso. Mas a sociedade enxerga como uma pessoa preguiçosa. O manifestador... né, enxerga, ou o gerador manifestante enxerga como pessoas que não têm consistência. Nossa, eu vivi um conflito absurdo. Martinha sabe disso, né? Aí eu falei pra Ju, relaxa, você é só a Ju, bora lá, porque né? Era isso, tipo, eu queria fazer só uma coisa, assim, aí parecia que eu não tinha consciência. Mas aí você fez todos os cursos de coach, mas aí você fez todos os cursos de treinadora, mas aí você fez todos os cursos, né, aí... É isso mesmo. E aí, às vezes, a gente conversa e fala, mas o que você é? Eu tô tipo a Marta, você vai passar com a Juliana, porque eu já não sei mais. É isso aí. Mas é muito legal isso. E quando você entende, é libertador. E aceita, né? E aceita. Muito. É incrível. E até assim, são camadas, né? Porque isso é só a primeira camadinha. Sim. Então, assim, dentro do desenho, por exemplo, eu tenho um sol... que é o sol do portão 39, que é o sol do provocador. Então, e ainda com o sol na astrologia tá mexendo no ascendente. Aí, um dia, minha professora de pós falou assim, eu tenho o sol no ascendente, não é natural que eu vou mostrar, iluminar a sombra do outro. Aí eu, eita, me identifico. Ixi. Aí, como é o sol do provocador, a minha energia provoca os outros. Então, não vai ser gostoso para um monte de gente, né? Sim. Quem não tá afim de se mexer, se movimentar, talvez vai ficar irritado comigo. Nossa, exatamente. Então, entender isso é fundamental. E você, quando entende essa linguagem da sua alma pelo desenho humano, facilita a sua linguagem quando você for comunicar. Muito. Você vai alinhando a sua comunicação conforme o que você está compreendendo. Total. Assim, isso até vocês que também trabalham com redes sociais, quantas vezes a gente não viu, eu tenho que fazer um curso tal porque eu não estou conseguindo me comunicar ou captar clientes e tudo mais. Aí eu falo, gente, quanto mais você se conhece, menos você precisa de técnicas, porque você vai entender o que funciona para você. E aí vai alinhar as pessoas certas. Inclusive, a gente tem clientes de alma no desenho humano. A gente sabe o que ele tá buscando em nós. Sabe? Então, quando você alinha a sua comunicação, você atrai essa pessoa, porque você sabe que o que ela tá buscando em você, você tem para dar. Perfeito. Nossa, é incrível, né? Que incrível. O tem pra dar é um Kiron, né? Você cura junto. Ou no começo é sempre Kiron, o meu né? Kiron é na 1, né? Na ascendente. Então. Lá mesmo. E de mão dupla. Na nossa jornada estelar, tem alguma... Um spoiler. Astrológico. O quadro Spoiler Astrológico com Débora Desotti para Mari. Todos os nossos entrevistados, a gente faz um spoiler astrológico. Sim. Para dar insights, para aumentar mais ainda essa manifestação no mundo. Tô com o seu mapa aqui. Seu mapa eu já conhecia. E ele tem várias facetas, mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, o Saturno e o Netuno em Áries, ele está ativando aqui bastante a sua casa 9, que é onde você tem interceptação. Então, é um momento de você trabalhar muito esse Áries interceptado. Porque Saturno entrou em Áries, com Netuno em Áries, na área 9, eixo do conhecimento. Então, é um momento muito de expandir o seu conhecimento nessa multiplicidade que é esse eixo 9-3. Sim. Então, esse Saturno aqui vai contribuir muito nessa estruturação desses seus estudos, que é toda essa jornada. Acho que é por isso que agora você está assumindo assim, é tudo. Eu não vou mais, agora eu vou deixar
a constelação, porque eu estou integrando muito desenho humano. Não, eu vou integrar a constelação, vou integrar o desenho humano e o que mais vier dentro desse seu gerador manifestante. Sim. Mas isso vai ficar cada vez mais forte, assim. E nessa sua cocriação também, de transmitir esse conhecimento. E você pode ter mais vontade de estudar outras coisas. Sim, viagem, casa nova, né? Casa nova, viagens que você vai resgatar uma Kiron em algum lugar. Eu já tô aqui, tô querendo fazer outra pós, ou talvez até uma faculdade de filosofia. É muito isso. Casa nova também. Ou precisa ir em algum lugar buscar um fractal de alma. Não, eu já fui, gente, esse feriado muito. Agora. São 2 anos e meio ativando, de repente, uma viagem que você vai buscar um fractal, uma Kiron, porque na astrocartografia tem pontos, né, de cura. Aliás, vamos parar um pouquinho para explicar o que é buscar um fractal. A gente começa no astrologuês, no estelarguês. Mas explica, Marta ou a Mari. Conta a sua jornada de conta você. Gente. Nossa, assim, eu fui agora viajar no feriado, eu nem imaginava, né? Eu gosto muito da Serra da Mantiqueira, natureza e tal. Então, eu vou conhecendo todas as cidadezinhas da Serra. Aí eu falei, vou pra Visconde de Mauá, que é Rio de Janeiro, / divisa ali com o sul de Minas. Gente, eu não sei o que acontece, lá tem uma magia. Literalmente. Tem uma magia. Vocês já foram pra lá? Já, na Serra da Mantiqueira. O ano passado inteiro a gente trabalhou a Serra da Mantiqueira. Gente, assim, mas assim, de todas as cidades que eu fui, lá tem uma magia, literalmente, sabe? E aí, lá tem várias coisas, vocês vão amar, porque a cidade, ela é muito lúdica. Aí eu comecei a ver um monte de coisa de chapéu de bruxa, cristais, isso aqui. Eu falei, mas por que Mauá é assim, né? Eu fui lá sem saber. E aí eu fui dar uma pesquisada. Então lá tem tem rios subterrâneos e muitos quartzos embaixo, né? Tipo, no solo. E ao mesmo tempo, lá, por conta é um portal energético, por conta da divisa também com Minas. E tem muitas histórias de ETs. De coisas assim, de histórias que as pessoas viram coisas que, né, não sabem explicar. E fizeram um livro com isso. E aí eu fui lá, andando na cidade, vi negócio de astrologia, a parte de astrologia lá cheia de livros. Não resiste. Não. E aí, tipo, eu vi que eles fazem muitos retiros, muitas coisas de meditação à noite, xamânicas, por conta do rio e tudo mais. Eu falei, então tá explicado. E aí eu fui num sítio lá, que eu falei assim, esse lugar parece que eu estou numa floresta encantada, literalmente. Parece que eu vi duendes, eu vi fada, parece coisa de louco, né? Mas a gente tá aqui, ó. Estelar pode falar o que você quiser. Por que não, uma coisa maluca, assim, de energia mesmo, uma coisa que vibra dentro. Eu nunca senti algo assim. É literalmente um portal. E aí, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, preciso voltar. Parece que eu não sei o que aconteceu lá. E aí ela foi pegar o fractalzinho, o ETzinho dela. Exatamente. Tem pizzaria lá com ET, sabe? Adorei. Então, às vezes, em algumas viagens, você vai... o local, ele te estimula a trazer esses pedaços e tem, né, alguma coisa que você tem de conexão, que pode ser uma conexão... de vidas passadas, enfim, mas que... E a Mantiqueira a gente tem trabalhado desde o ano passado, né, muito forte. Então, a gente trabalhou em São Francisco, São Chico, Cunha... Bocaina. Agora a gente vai para... Precisa ir para Salesópolis, Joanópolis. Então, assim, eu falo que aquela história do sítio do Pica-Pau Amarelo é muito real. Eu acredito muito que Monteiro Lobato tenha visto tudo aquilo lá naquele sítio. Com toda certeza. E é legal, porque também tem acho que uns 3 podcasts para trás, eu não lembro agora qual o número do podcast, enfim... Mas você vai encontrar aqui no cartãozinho. Da Doni. Que é uma convidada nossa, a Kátia e o Márcio. Eles tinham uma loja
que começou que chama Arca. Ela vai passando de cidades. E a primeira cidade que eles foram foi Visconde de Mauá. E agora tá em Santo Antônio do Pinhal. Então, mais uma dica, hashtag fica a dica. Já fui pra lá também, muito bom, muito então, bom. Tem um babado. Tem portal mesmo. Tem, com certeza. A gente precisa pegar esses fractais aí pra ficar integrada. E pra quem tá hoje começando, tá ali meio angustiadinho, qual um recado que você dá para essa pessoa hoje, para ela poder melhorar? O que você diria para ela? Bom, como diz, né, grandes filósofos, a angústia, o ser humano é um ser angustiante. Ao invés da gente lutar contra ela, de tirar, o que ela está apontando, que muitas vezes é um caminho de volta para dentro, né, de reconexão. Então, a angústia não é uma coisa que a gente precisa se livrar, mas a partir dela, o que ela está pedindo para você, né? E eu acho que é aí que a gente começa o movimento de integração, porque aí, se a maioria das pessoas tivesse essa consciência, elas não tomariam tantos remédios, não buscariam, né, uma forma de transcendência, fora, né? Com drogas, com coisas assim, né? Porque, no fundo, sair da consciência é querer transcender alguma coisa que não é o caminho. A transcendência começa dentro, né? Então, a gente precisa aprender a buscar, a entender quem nós somos. Que é a jornada da minha vida desde os 15 anos. Tipo, quem eu sou, né? O centro define quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. Pra onde que eu vou? Quiron Naum, cadê minha identidade? É bem isso. Né? E é isso. Que demais, Mari. Nossa, muito inspirador você estar aqui com a gente, trazendo toda a sua história, toda a sua bagagem. E muito, muito grata mesmo. Eu que agradeço. E você quer deixar mais algum presente? Todos os nossos convidados, a gente fala, deixa um recado final. E às vezes um presente, uma respiração, uma prática sistêmica. Se veio alguma coisa no seu coração, a gente pode fazer para encerrar. Sim. Antes eu vou falar um recado. Então. Vamos ter evento dia 4 de outubro. Portal Sagrado, um evento de sexualidade sagrada, onde a gente vai trabalhar o tantra, as constelações, a criatividade para desbloquear. Então, vai ser dia 4 de outubro aqui em São Paulo, pertinho aqui da Paulista. Ótimo. E divulgações vai começar só no mês que vem. Tá. E um recado, um exercício que eu proponho agora é... No seu dia, né? Tipo, se você tá assistindo esse podcast, se alguma coisa te tocou, alguma coisa fez sentido, respira, se conecta com o seu corpo e veja que parte do seu corpo ressoa. O que isso te enche de energia ou te coloca para baixo? Alguma coisa que a gente conversou aqui, o que te estimulou? E esse estímulo é muito provavelmente aquilo que o seu corpo quer mais. Quer mais e mais, porque vai te dar prazer. Então, busque o prazer na vida. Que forte. Em qualquer coisa. Então, já entrei aqui. A arte, já veio a arte. Eu acho que uma chave que a Mari deixou, aí, né? Eu tô compartilhando a chave que veio pra mim. A arte, a conexão com a arte. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhosa, Mari. Gratidão. Obrigada, Mari. Donina Mesa, valeu também. Sempre ajudando a gente. Tá chegando o dia dele. Obrigada, viu, Mari, pela sua presença. Nossa, foi muito bom estar aqui com vocês. Sucesso, aprendemos um monte. Muito, né? E se você quiser mais informações, procura ela nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha. Fala... Hashtag desenho humano. E 4 de outubro vai ter o evento da Mari. Quem quiser, acho que já pode também fazer uma pré-reserva com você. Já, manda sim, mensagem. Manda mensagem pra Mari. E até o nosso próximo podcast. Valeu, pessoal. galera. Tchau.